Gosto muito do que estás a ouvir. A propósito, desculpa lá estar a interromper, mas já és cliente Iberdrola? Como não? Então tens de ouvir antes isto. Quem fica na Iberdrola ganha mais. Descontos, vantagens, ofertas e só por aderir ganha 100 euros. Se a poupança e a energia verde também são música para os teus ouvidos, liga 800 500 500. Iberdrola. As notícias. Jornal das 9, com edição do Miguel Gato. Termina hoje a 14ª Convenção Nacional do Bloco de Esquerda, com a mais do que provável consagração de José Manuel Pureza como novo coordenador do partido. Deve suceder assim a Mariana Mortágua na liderança do Bloco. José Manuel Pureza encabeça as listas da moção A, à Mesa Nacional e à Comissão Política. Deve ser eleito este domingo o novo líder do partido. A reunião magna do Bloco de Esquerda termina hoje, depois de ontem o primeiro dia ter sido marcado por discussão interna, também a apresentação das várias moções setoriais e avisos sobre a sobrevivência do partido e avisos internos. O Bloco de Esquerda, que há 10 anos era o terceiro partido com mais representação parlamentar, hoje está reduzido a apenas um deputado na Assembleia da República. E os trabalhos retomam na próxima hora, Miguel, mas importa recordar o que disseram ao observadores algumas das principais figuras do Bloco de Esquerda durante o dia de ontem. Avisos à nova navegação, por exemplo, o histórico do partido, Francisco Louçã, assume que o Bloco de Esquerda precisa de fazer muito mais no combate à extrema-direita, quer também mais diálogo à esquerda. O Bloco tem que ter uma capacidade de combate muito maior contra todas as ideias racistas em Portugal, ou contra todas as ideias antifeministas, ou contra todas as ideias de amesquinhamento das mulheres, ou contra todas as ideias da redução da democracia. Esse combate nós somos ainda fracos. Precisamos de muitíssimo mais. E isso é uma das razões para que haja muitos diálogos entre a esquerda, ou como o José Manuel Pureza provou na questão da morte assistida, com gente que, do Francisco Balsemão ao Rui Rio, estavam disponíveis para fazer um combate por uma ideia civilizacional. Eu acho que é um orgulho para a história do José Manuel Pureza e do Bloco, na verdade, que tivesse havido uma aliança tão ampla. Francisco Louçã, entrevistado pelo Observador. Já Marisa Matias admite que o Bloco de Esquerda perdeu o encanto para os eleitores. Considera que a liderança de Mariana Mortágua resultou numa atitude defensiva do partido. Não está a chegar aos eleitores. Isso são vários ciclos eleitorais que vêm confirmando. Mas há também uma responsabilidade interna. Mas há responsabilidades internas e essas responsabilidades internas também não se reduzem aos problemas de não saber comunicar. Não é um problema da agência de comunicação, é um problema... O Bloco tem que se colocado perante as dificuldades, acabou por se colocar numa posição um bocadinho mais defensiva e os tempos exigem um outro tipo de intervenção política. Algumas das principais entrevistas do Observador do primeiro dia da reunião magna do Bloco de Esquerda, os trabalhos que recomeçam esta manhã. Com diretos a partir das 10 da manhã desta 14ª Convenção Nacional do Bloco de Esquerda, que está a ser acompanhada pelos jornalistas Miguel Viterbo Dias e João Gama. Luís Marcos Mendes e Jorge Pinto estiveram frente a frente ontem na CNN Portugal, um debate em que se discutiram os poderes presidenciais para a próxima legislatura. Com Jorge Pinto a dizer que um Presidente da República deve ser um contrapeso democrático, algo que o candidato apoiado pelo LIVRE considera que Marcos Mendes não vai conseguir fazer pela proximidade ideológica que tem ao governo. Um Presidente da República pode e deve ser um contrapeso democrático. Os portugueses não devem querer, e eu acho que não querem mesmo, e eu não quero, ter os ovos todos na mesma cesta. Isto não é bom para o país. Às vezes, esta proximidade entre Luís Marcos Mendes e o Governo pode realmente ser uma proximidade em demasia que depois faça com que Luís Marcos Mendes não possa ser o Presidente da República, que seja este contrapeso democrático que nós precisamos. Porque, caso contrário, pondo os ovos todos no mesmo cesto, é mesmo um mau serviço que fazemos ao país. Do outro lado, Marcos Mendes lembra que ninguém se queixou quando Jorge Sampaio era Presidente da República e António Guterres, Primeiro-Ministro. Na nossa democracia, os vários presidentes conviveram com vários tipos de governo. Mas vou dizer uma coisa, vamos a um exemplo concreto que desmonta completamente a sua teoria. Há 30 anos, 1995 e anos seguintes, houve um presidente socialista, Jorge Sampaio, um primeiro-ministro socialista, António Guterres. Portanto, nessa sua linguagem estavam os ovos no mesmo cesto e ninguém se queixou disso e não correu mal. Não houve nenhum problema. Sabe porquê? Porque Jorge Sampaio foi um presidente independente, imparcial e isento. E é aquilo que eu também serei. Alguns dos destaques do 9º debate de 28 no total para as presidenciais de janeiro do próximo ano.
Um debate que vai estar em análise no Explicador depois do Jornal das 10. São nossos convidados Rui Moreira, em representação da candidatura de Marcos Mendes, e Paulo Moacho, apoiante de Jorge Pinto. O Presidente da República admite estar frustrado com os números da pobreza em Portugal. Declarações depois de uma visita ao Banco Alimentar contra a Fome. Marcelo Rebelo de Sousa visitou as instalações da instituição em Alcântara, Lisboa, depois do primeiro dia de recolha de alimentos, que aconteceu ontem. O chefe de Estado lamenta que ainda existam mais de 2 milhões de portugueses no limiar da pobreza. Se há tristeza que eu tenho no coração é de que a pobreza não diminuiu aquilo que devia ter diminuído, porque se tem diminuído e não estivesse e não continuasse a estar à volta dos 2 milhões de pessoas, mais coisa, menos coisa, 2 milhões de portugueses é muito português, e desses 2 milhões haver quase 400 mil que recebem o apoio dos bancos alimentares, quer dizer que é um quinto. Essa é a tristeza, a alegria é mais voluntários, mais jovens. Nestas mesmas declarações, Marcelo Rebelo de Sousa deixa ainda uma promessa: quando deixar de ser Presidente da República, vai ser voluntário do Banco Alimentar contra a Fome, a campanha de recolha de alimentos que continua hoje nos supermercados de todo o país. Atualidade internacional, a Venezuela condena a mensagem do Presidente dos Estados Unidos sobre um encerramento do espaço aéreo do país. Classifica este anúncio como uma ameaça colonialista, uma reação que surgiu esta madrugada por parte do governo venezuelano, que denuncia e condena a ameaça feita por Donald Trump, que avisou no dia de ontem que o espaço aéreo da Venezuela deveria ser totalmente fechado. A Venezuela considera que esta ameaça se trata de uma agressão extravagante, ilegal e injustificada contra o povo venezuelano. Em resposta à ameaça do Presidente dos Estados Unidos, os consulados gerais de Portugal nas cidades venezuelanas de Caracas e Valência disponibilizaram ontem canais telefónicos de emergência para os imigrantes portugueses. Em 2019, estimativas apontam para uma comunidade de 300 mil portugueses e lusodescendentes a viver na Venezuela. Também ontem à noite, a agência espanhola EFE revelou que os voos semanais da Venezuela para destinos internacionais caíram quase 25% depois de o país ter revogado as autorizações de operação de 6 grandes companhias aéreas internacionais que suspenderam as ligações com o país, sendo a TAP uma destas companhias. O Presidente da Ucrânia considera viável alcançar um acordo de cessar-fogo nos próximos dias. É pelo menos a convicção de Volodymyr Zelensky, transmitida no habitual discurso ao final de cada dia sobre o conflito entre a Rússia e a Ucrânia. Volodymyr Zelensky mostra-se otimista. A delegação ucraniana deverá estar nos Estados Unidos ainda hoje, no horário americano. O diálogo baseado nos pontos de Genebra vai continuar. A diplomacia permanece ativa. O lado americano está a demonstrar uma abordagem construtiva e nos próximos dias será possível definir os passos necessários para determinar como dar um fim digno à guerra. A delegação ucraniana possui as diretrizes necessárias e espero que os membros trabalhem de acordo com as claras prioridades da Ucrânia. Esta delegação ucraniana que vai estar precisamente nos Estados Unidos, no estado da Flórida, reunido com o secretário de Estado norte-americano Marco Rubio e também o enviado especial do presidente Donald Trump para esta guerra, Steve Witkoff. E vamos ainda ao desporto. O Benfica venceu ontem, mesmo no final, o Nacional da Madeira, na Choupana, por 2-1. Mesmo no final, com 2 golos para lá dos minutos 90, um mais concretamente aos 89 e outro aos 95, apontados por Prestiani e também Pavlidis. Este triunfo que marca o regresso das Águias aos triunfos na Liga Portugal. O Benfica iguala à condição o Sporting, com 28 pontos no segundo lugar. Os Leões, que jogam hoje, recebem o Estrela da Amadora no Estádio de Alvalade a partir das 6 da tarde. Depois, no Estádio do Dragão, às 8h30 da noite, o Futebol Clube do Porto recebe o Estoril Praia. 2 jogos com relato aqui em direto na Rádio Observador. Gosto muito do que estás a ouvir. A propósito, desculpa lá estar a interromper, mas já és cliente Iberdrola? Como não? Então tens de ouvir antes isto. Quem fica na Iberdrola ganha mais. Descontos, vantagens, ofertas e só por aderir ganha 100 euros. Se a poupança e a energia verde também são música para os teus ouvidos, liga 800 500 500. Iberdrola.